Olá, estamos de volta. Vamos falar hoje um pouco sobre a colonização do Brasil, falando mais precisamente sobre a invasão, sobre a tentativa de invasão e a invasão feita pelos holandeses no Nordeste brasileiro. Antes da gente falar um pouco mais sobre como aconteceu especificamente na região da Bahia e também Pernambuco, a gente vai falar do contexto internacional que influenciou na chegada, na tomada de decisão dos holandeses de invadir o Nordeste brasileiro. Então, os holandeses, na média do século XVI, eles tinham relação comercial com Portugal. Então, os holandeses eles levavam madeira, levavam pescados para Portugal. De Portugal levavam os vinhos, levavam os produtos como do Oriente, enfim. Então, existia uma relação comercial entre holandeses e portugueses. Na segunda metade do século XVI, aconteceu que os holandeses eles intensificaram as suas atividades com o mercado açucareiro, as atividades açucareiras. Isso que a gente também vai destacar e lembrar que foi uma característica muito importante dos holandeses, a atividade comercial desenvolvida aqui no Nordeste brasileiro. Então, até o século XVI, meados do século XVI, a Holanda fazia parte dos Países Baixos e dominada pela Espanha, pelo catolicismo também espanhol. Então eles começaram, aconteceu na Holanda a expansão do calvinismo, da religião protestante, que vocês também já estudaram. E então eles começaram a buscar a sua autonomia, a sua independência. E acontece nesse momento aí, com esse aumento considerável e se tornando a maioria, o calvinismo a maioria na Holanda, eles negam a soberania espanhola. Essas informações são interessantes para que a gente compreenda a ação dos holandeses em relação a Portugal e em relação também às suas atividades aqui no Brasil. A União Ibérica. Outro elemento do contexto internacional que vai ser importante para que a gente compreenda essa vinda para o Brasil. Na União Ibérica, a União Ibérica que acontece de 1580 a 1640, é justamente o período em que acontece uma crise sucessória do trono português. Em 1578, Dom Sebastião, em uma de suas viagens, desaparece e se procura, ele desaparece jovem, então ele não tem filho, então não tem quem fique no trono português, e quem vai ficar no trono português vai ser Filipe II, que é da Espanha e que é neto de Dom Manuel português. Então ele vai ser aí neto de Dom Manuel português e vai assumir o trono da Espanha e de Portugal. Então é esse período em que o Filipe II ele fica governando a Espanha e Portugal, é chamada União Ibérica. Lembrando só que o período temporal é de 1580 até 1640, um tempo bem considerável. E nesse sentido acontece o rompimento da parceria de Portugal e Holanda. Acontece numa retaliação a independência das Províncias Unidas. E a Holanda, em resposta a tudo isso, a Holanda invade o Nordeste brasileiro. Lembrando, o Brasil, colônia aí de Portugal, para atentar aí contra os interesses da União Ibérica. Vamos falar agora um pouco mais sobre as invasões holandesas. A invasão holandesa ela tem dois momentos. O primeiro momento vai ser a tentativa que acontece na Bahia, naquele momento 1624, a Bahia capital. A Bahia capital, eles tinham interesse de, a partir da Bahia, dominar outros territórios do Brasil. E como também pela localização, para tentar aí, tomar domínio dos navios da Espanha. E só que não vai dar tão certo, porque essa tentativa vai contar os colonos da Bahia, eles vão ter o apoio e a ajuda
da Espanha. Então, muitos homens da Espanha vão vir para o Brasil, então eles vão ser expulsos da Bahia. Então, a tentativa da Bahia, essa investida, ela não vai dar certo, mas nem por isso eles vão desistir de chegar aí e dominar a região do litoral brasileiro. Eles vão atacar novamente em 1630. Essa tentativa é uma tentativa que dá certo. Eles usam a região ali de Olinda para expansão militar, e também considerando com a fraca investida deles contra os holandeses. Então, esse ataque a Pernambuco dá certo e eles ficam em Pernambuco de 1630 a 1654. Então, é esse período aí de domínio aí em Pernambuco. E vamos falar agora sobre o Conde Maurício de Nassau, Conde João Maurício de Nassau. Algumas das suas principais medidas foi a ampliação do território colonial holandês. Ele tinha essa questão de dominar outras regiões partindo de Pernambuco. Incentivou a vinda de engenhos, não só incentivou a vinda de engenhos, investiu com empréstimo para desenvolvimento dos engenhos, da atividade açucareira na região. Urbanização de Recife. Quando Maurício de Nassau esteve em Recife, ele trouxe artistas, trouxe matemáticos. Foi um período das obras, da urbanização de Recife, das pontes, dos jardins, fazendo com que Recife fosse um dos palacetes, também a construção dos palacetes, fazendo com que Recife, naquele período da história, fosse uma das principais cidades da América e da América do Sul. Então, acontece também a questão da tolerância religiosa, porque eles eram protestantes, holandeses, mas havia sim a permissão, não tinha nenhum problema com a prática do catolicismo católico, enfim, existia tolerância religiosa. Porém, houve um momento de divergências, a divergência com a Companhia das Índias Ocidentais. Então, essa divergência com a Companhia das Índias resultou na demissão, em 1644, do Conde Maurício de Nassau. Então, o Conde Maurício de Nassau ele retorna para a Europa, e uma situação em Pernambuco acontece, a insurreição pernambucana. Então, quando Maurício de Nassau retorna para a Europa, aqui fica a obrigação do seu sucessor de cobrar os empréstimos que foram feitos, e trouxe uma certa insatisfação com os pernambucanos. Antes da gente falar um pouco dessa insurreição pernambucana, vamos falar do período de restauração. Esse período de restauração vai ser o período em que Portugal, exaurido pelo interesse espanhol na União Ibérica, eles defendem e lutam pela sua independência, pela separação dos reinos. E é esse momento que acontece essa separação. Portugal já cansado, se sentindo prejudicado pela essa União Ibérica, e tem seu fim em 1640. E em Pernambuco, essa insurreição pernambucana acontece, como eu falei anteriormente, pela reivindicação do pagamento dos empréstimos que foram feitos, e muitas fazendas vão ser confiscadas, muitos engenhos vão ser confiscados, e isso vai aí gerar, obviamente, uma onda de insatisfação em Pernambuco. E como também a proibição da prática religiosa, a intolerância religiosa vai acontecer. Então, na Batalha de Guararapes, em 1654, terão 2 momentos de batalha, mas nessa batalha o resultado em 1654 vai ser justamente a vitória portuguesa, expulsão dos holandeses. Só que essa expulsão desses holandeses, esse rompimento, não acontece, essa saída desses holandeses não acontece somente pela batalha, acontece também porque Portugal paga 4 milhões de cruzados para
para a Holanda, né, como uma indenização. E em 1661, Holanda e Portugal eles assinaram o Tratado aí de Paz de Haia, mostrando aí que a relação entre Portugal e Holanda estava de uma forma mais pacífica, mas não somente com a guerra que houve no final para a expulsão dos holandeses, mas também com o interesse aí da Holanda com o pagamento da indenização. Então, é interessante que a gente lembre que falar nessa aula sobre a invasão holandesa da presença não somente dos portugueses aqui no litoral brasileiro. Então, a gente também tem influência francesa, a gente tem influência holandesa, portuguesa também é o que mais prepondera, mas também nós temos a presença europeia de outros países, de outras nações no nosso litoral, que também estão fazendo uma viagem pelo Nordeste brasileiro, a gente vê claramente essas influências, né? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.